terceira, que é a mamona. Quando a gente fala de cevada, é importante, né, que a gente está falando de um outro cereal, de uma outra gramínea, que tem, né, como nome científico, Ordeum vulgare. Quando eu dava aula de melhoramento, tinha lá tem muitos materiais comerciais de cevada que são tetraploides, ou seja, ao invés de ser diploide, né, os conjuntos gênicos de cromossomos, eles têm 3, 4, 5 cromossomos interligados e que isso explica os elevados patamares de produtividade. Em animais, a poliploidia é muito negativa, então, tanto é que polidactilia, você tem a própria síndrome de Down, né, que é a trissomia de um cromossomo, o cromossomo 21, que tem uma consequência, uma desvantagem, que tem uma consequência negativa, né, para animais, para humanos. Para plantas, a poliploidia, ela é bem-vinda e é explorada pelo melhoramento, pelos cruzamentos, né, pelas induções de poliploidia que são dadas. E cevada, isso acontece, assim como muitos outros grãos, trigo, vocês vão encontrar. E quando a gente fala de cevada, né, ele é considerado o quinto maior cereal que é colhido no mundo e apresenta uma área cultivada de mais ou menos 530 mil quilômetros quadrados de área cultivada no mundo. Ela germina mais ou menos de 1 a 3 dias. As suas flores, assim como muitas outras gramíneas que a gente vai falar dentre os cereais de inverno, elas são produzidas em espigas, e nas extremidades, né, essa espiga é um tipo de inflorescência, e que na extremidade desse caule, que a gente chama um caule de gramínea, que é colmo, você vai encontrar esse tipo de inflorescência. Quando a gente falar de girassol, eu vou falar do tipo de fruto. Você sabe que os frutos, eles têm a semente, né, em alguns casos, o mesocarpo, o ectocarpo e o endocarpo, eles são separados das regiões das sementes. Nesse caso da cevada, ele é um fruto em que ele é fundido. O fruto e a semente, ele é fusionado. E aí a gente chama esse fruto de um aquênio, que tem um formato que a gente chama de ovoide. É uma cultura de inverno. Deixa eu colocar aqui. Ela não tolera alagamento, solos muito alagados, ela é resistente à seca, né, assim como quando você compara com outro cereal importante, como é o trigo, e ela também é considerada uma cultura com muita exigência de fertilidade. Isso tem a ver com a história do melhoramento, né? Então, plantas que foram muito melhoradas, tem muitos materiais que exigem solos com V% elevado, que não toleram solos distróficos, né? Solos com problemas, né? O seu uso normalmente é utilizado, a farinha é utilizada para alimentação, e sem dúvida alguma aqui a gente não poderia, quando se fala de cevada, falar do processo de produção de malte, né? E o malte é oriundo do processo de germinação artificial desse grão, que auxilia na produção da cerveja, né? Então a cerveja é a principal ênfase que a gente tem para o uso dessa cultura, por essa indução da germinação. Então, não é muito comum aqui com vocês, mas lá no Sul eu me lembro que, né, eu sou de uma família pobre, né, a gente morava no que a gente chama de vilas, né, no Rio de Janeiro chama de subúrbio. E lá a gente sempre tinha tios, tinha parentes que tomavam café de cevada. Então ele é considerado, o grão ele é torrado de cevada. Tem muitos, não sei, aqui no supermercado eu já vi em algumas, mas não é muito comum aqui no Centro-Oeste. Mas no Sul, pelo fato de ser uma região muito fria, as regiões frias normalmente exigem bebidas quentes. Por isso a história da tradição do chimarrão, por isso a história de beber a própria cevada. Então, algumas famílias que não tinham dinheiro para comprar o café, que era mais caro, compravam um café de cevada. Por isso que às vezes a gente falava um café muito aguado, né? A gente ia na casa das pessoas e o café era ruim, falava, não, isso aqui é um café de cevada, gente, não é possível. E tanto é que os cafés de má qualidade, eles normalmente tinham o pó do grão de cevada torrado e moído, que era misturado com o grão do café original, tá? Então existe uma bebida sem cafeína,
que é feita de cevada torrada também. E vocês encontram nos supermercados. Procurem no supermercado, quando tiverem, vocês enviem para mim, lá no grupo, para a gente dividir. Então, ela também, a cevada, além dessas funções da cerveja, do café, que eu falei para vocês, a bebida, né, diurética, né, a cevada verde, ela também é utilizada para alimentação, fabricação de ração animal, forragem verde, né, e no Brasil a malteação é o principal uso que a gente tem econômico da cevada. E é claro que essa cevada ela não pode ter altos teores, né, ela não pode ter um teor de proteína que exceda 12%. Isso vai prejudicar a malteação. Lembrar que, assim como os grãos que têm essas fontes de reserva, que são úteis para que o embrião se desenvolva, quando a gente fala de uma bebida alcoólica, a cerveja, é importante que você tenha teores de polissacarídeos ou componentes que, pela catálise, por processo de fermentação, eles vão quebrar esse açúcar e transformar em ele é considerado como um dejeto não, um resíduo do processo de transformação, do processo de fermentação veiculado por micro-organismos, por micróbios. E aí vai produzir o álcool oriundo da cerveja, né? Cervejas tem quanto? 6%, né? 6%, depende da cerveja, né? Vocês vão ter um teor maior ou menor. Lembrar que o amargor da cerveja, ele não é devido a esse processo. Existe uma outra planta, qual é o nome da planta? Alguém lembra? Que o Brasil ficou anos e anos tentando importar essa planta, que é o que permite você dar o amargor da cerveja. Alguém lembra? O que dá o amargor da cerveja? Deixa eu procurar aqui na internet. Lúpulo. Isso, o lúpulo. O lúpulo é uma planta que tinha muita dificuldade de introduzir no Brasil. Lúpulo. Deixa eu digitar aqui para vocês. Porque ele tinha um vírus que afetava o lúpulo, que ele poderia migrar para outras plantas do agronegócio. Então, nunca conseguiram trazer um lúpulo sem a presença desse vírus. E aí, acho que recentemente, esses dias eu vi alguns assuntos de jornal em que eles conseguiram introduzir, existem produtores de lúpulo para alimentar a indústria cervejeira do Brasil, tá? Então, vocês acham que aquilo que é produzido, né, de cevada no Brasil, eles conseguem satisfazer? O Brasil é um grande consumidor de cerveja, e vocês acham que a cevada produzida no Brasil consegue satisfazer as demandas das indústrias cervejeiras? Quantos por cento vocês acham? Acho que é 100%, 80%, 60%? O que vocês acham? O Brasil importa cevada de outros países ou ele é autossuficiente? O que vocês acham? Chutem, podem chutar. Qual a opinião de vocês? Deve importar, né? Quanto vocês acham? Quanto o Brasil é autossuficiente em produção de cevada? Se eu estou fazendo a pergunta, né? O Daniel acha que é autossuficiente. O que mais? Uns 70% de autossuficiência. Boa. Denilson, o que você acha? Daniel, quem que bebe cerveja aí? Vocês são evangélicos, vocês não bebem cerveja, né? Eu acho que 50%. 50%? Se chegar ainda. Kathleen, Carol, é experiente. 70%? Apenas 30% do que daquilo que é produzido no Brasil sustenta, né? Ou seja, quase 70% precisa importar de outros países. Provavelmente pelo preço, né? Que é o grande balizador da produção de uma cultura, tem a ver com mercado, com preço, com uma série de outras questões. Então, existe uma demanda muito grande pela cultura, né? Mas que o Brasil, por si só, não consegue atender as demandas da indústria cervejeira. Então, provavelmente, deve pegar de países vizinhos aqui no Brasil, ou aqui, lá embaixo, né, na Argentina, porque já que tem uma exigência de clima frio, então deve comprar dos nossos irmãos argentinos para poder satisfazer. Ou seja, o Brasil produz apenas 30%
da demanda cervejeira do Brasil. E o malte produzido para modificação do endosperma do grão é oriundo através de condições artificiais que é induzido, né, de pré-germinação e a ação fermentativa dessa camada de reserva desse grão, tá? Os países que são maiores produtores de cevada são a Rússia, a Austrália e a Alemanha, né? Vocês sempre ouvem a falar Oktoberfest, né? Tem uma associação com a Alemanha, mas é o terceiro maior produtor de cevada, obviamente, por isso que tem uma relação. As melhores cervejas, existe uma festa em Santa Catarina, que é a Oktoberfest, que tem como premissa esses diferentes tipos de cerveja e que é conduzida por esses imigrantes alemães que estão localizados, né, na região de Santa Catarina. Tá? Em 2020, agora pegando um dado do Agrofit, a cevada ela teve uma área plantada até novembro, um dado até novembro de 2020, que saiu agora, de 102 mil hectares de área plantada de cevada, né? Então, isso representaria os 30% que eu falei para vocês, de área plantada. Então, a produtividade foi de 3.609 quilos por hectare e a produção foi de 369,9 mil toneladas. Então, isso era o que a gente tem de dados sobre a cevada. Quando a gente fala da cevada, né, Ordeum vulgare, ela tem 10, 11, 12 doenças importantes, né? Então, nós temos uma doença chamada mancha reticular, causada por Pyrenófora teres, a escaldadura por um outro tipo de fungo, né? Escaldadura, ele vai dar um sintoma muito parecido. Vocês me perguntaram, acho que foi a Jussara que me perguntou, sobre doença, o mesmo sintoma provocado pelo sol, ele também dá o nome de escaldadura. Mas existem fungos que provocam sintomas muito parecidos. Associa o sintoma de escaldadura como se fosse o aspecto de jogar água quente numa planta. Então, Rhincosporium secalis, ele tem essa característica. Tá? A mancha reticular e a mancha marrom, aqui está sendo apresentada a forma perfeita, que são as formas sexuais, Cochleóbulos sativos e Pyrenófora teres. Então, esses dois agentes causais aqui, na verdade, eles são o grupo dos fungos que causam as eumintosporioses, que a gente encontra em milho e em outras culturas, tá? Então, Pyrenófora teres e Cochleóbulos sativos são fungos, né? Cochleóbulos, se não me engano, é o bipolares, que vai provocar essa mancha foliar. Aliás, eumintosporiose, né, é uma doença muito comum em gramíneas em geral. Você sempre vai encontrar essas queimas, essas manchas esféricas, elípticas sobre a cultura, tá? Quando eu falar de trigo, eu vou falar muito sobre Erisiphe-graminis, que desde épocas bíblicas você tem o ídio como uma doença muito importante em gramíneas, em cevada, em trigo, ele é muito importante. Então, ele é capaz de causar 100% de perda na cultura. São muito suscetíveis a esse tipo de patógeno. Então, Erisiphe-graminis também é uma forma perfeita, é o nome, e provavelmente o ídium é o gênero que você vai encontrar a forma imperfeita. E aí vocês têm carvões, assim como eu falei no início, né, que cevada, inflorescência em formato de espiga, e esse carvão, ele vai ser, existem duas espécies de fungos causadores de carvões, né, pertencentes à divisão Basidiomycota, classe, né, os xilaginales, e aí o xilago ordei e o xilago nuda seriam as duas espécies em que vocês podem encontrar em cima da espiga afetando esse patógeno. Algumas outras gramíneas, eles afetam a folha bandeira, afetam a folha principal. Vocês falaram para mim sobre a cana-de-açúcar, né, o chicote, então você também tem carvão que pode afetar a folha. E das ferrugens, nós temos duas ferrugens importantes aqui em cevada, uma Puccinia graminis, que em trigo também é muito importante, e a ferrugem da folha, que é chamada Puccinia ordei. E a giberelose, né, vocês vão ouvir falar isso em milho também, na espiga, quando o milho fica avermelhado, então ele está se referindo aqui à forma perfeita, né, que a giberelas mas em outras palavras, a gente vai encontrar o fusário, né, Fusarium verticilioides, Fusarium graminearum, que seriam as formas perfeitas,
né, as formas imperfeitas, perdoem, que provoca a giberelose. Então, a giberelose tem milho, giberelose vocês vão encontrar nas espigas, nos órgãos sexuais, nos grãos, mesmo em armazenamento, fusário, que na verdade, né, as várias espécies de fusário, eles podem provocar esse apodrecimento, eles podem provocar a produção de micotoxinas, podem contaminar rações, contaminar alimentos em que tenham esses grãos que são infectados por esses patógenos. Aqui, o terceiro agente que causa, né, aqui a doença é chamada encevada de mancha estriada, Dreschlera gramínea, né? Então, aqui é a forma imperfeita que está sendo apresentada nessa tabela, tá? Então, a número 9, mancha estriada, a número 10, número 3, mancha marrom, e a mancha reticular, embora apareçam, elas sejam denominadas de doenças diferentes na cevada, mas são 3 doenças pertencentes ao mesmo grupo das eumitosporiosas. Eu falei para vocês numa das aulas em fito 1, que eumitosporiose podem ser afetadas por 4 gêneros, né? Dreschlera, bipolares, curvularia e exeroída, tá? Aqui nós temos em cevada 3 casos, 3 problemas de manchas foliares provocados por esses agentes. E uma doença também muito importante na cevada, que é o Gallmanomyces graminis variedade Tritsia, tá? Que provoca uma podridão, é um fungo de solo que causa uma podridão maltodélica. Das doenças viróticas existe um PYDV, que é um luteovírus, que provoca o nanismo amarelado da cevada, e nós temos uma doença bacteriana importante na cevada, que é a estria bacteriana, causada por Xanthomonas campestris, patovar, ordei. Vocês vão ver muitas patovares, vão ver em soja, uma Xanthomonas campestris, patovar, glicine. Vocês vão ver em várias culturas muitas manchas foliares provocadas por Xanthomonas campestris, só que a patovar, ela é específica daquela cultura. Então, vocês vão encontrar, geralmente, mancha foliar, vocês vão encontrar ou pseudomonas ou xanthomonas provocando essas doenças. Então, agora começa, né, então, a eumitosporiose, a mancha, né, reticular que eu falei para vocês, Dreschlera pyrenófila, né, que seria o teleomorfo que eu acabei de falar para vocês, lesões reticuladas, né, que parecem filamentos sobre a folha, e esses fungos são muito afetados, muito favorecidos por condições de umidade, né, períodos chuvosos, para a incidência dessas doenças, né. Então, em milho, vocês vão observar algumas queimas, às vezes algumas associações de doença biótica, como o estresse hídrico, com uma ampliação da incidência de bipolares, de Dreschlera, né, desses patógenos. Então, pirenófila é a forma perfeita, Teres, e Dreschlera seria a forma imperfeita, que é um infomiceto, que causa essas lesões nas folhas. É um patógeno de folha. Sobre o oídio, olha a aparência, né? Geralmente os oídios têm uma pulverulência branca, né? Mas nesse caso aqui, a Erisiphe graminis, e aqui nós temos outra forma perfeita, né? Nós temos outro oídio que não estava listado naquela tabela, em que ele tem uma coloração mais palha, mais marrom, mais bege sobre a superfície. E eles, olha o halo amarelado que ele forma, então ele é muito... as gramíneas são muito suscetíveis a essas duas espécies de formas, né, de agentes causais de oídios, tá? Mas notem essa questão da coloração da lesão, e aqui eu não coloquei nenhuma foto, mas ele tem lesões necróticas, geralmente o oídio provoca um amarelecimento nas culturas. Mas quando a hospedeira é muito suscetível, ele recobre toda a superfície da folha e provoca necroses generalizadas, provoca um amarelecimento, né, sobre a superfície do tecido. Lembrando que ele tem, os oídios em geral, eles têm um parasitismo refreado e não é muito vantajoso, não é vantagem para ele causar a morte do tecido, né? Então, para manter a sua sobrevivência, já que ele precisa de um hospedeiro vivo, é importante que ele provoque um sintoma mais brando, sem uma necrose. Os hospedeiros que têm lesões necróticas, geralmente é uma reação de resistência no tecido. E os hospedeiros suscetíveis, eles têm alta pulverulência e um amarelecimento generalizado na pele.
sem necrose. Aqui é uma fotografia ainda falando sobre o oídio da forma perfeita. Então, eu planto a cevada, quando eu vou colher essa cevada, eu vou vasculhar no meio das lesões causadas por esse oídio, vou encontrar essa estrutura que seria uma garrafinha, um peritécio do erisífis ou erisífio bruméria. Eu não lembro de qual dos dois agentes causantes. Então, ele vai ficar encerrado. São estruturas de sobrevivência e, ao mesmo tempo, estruturas sexuais dessa doença chamada oídio, que vocês vão encontrar no final do ciclo a forma perfeita, afetando a cultura. Lembrando que os oídios, as formas perfeitas, em geral, as ascas, né, que são isso aqui que vocês estão vendo dentro do corpo de frutificação, em geral, eles têm 8 ascósporos. Mas no caso dos oídios, geralmente, as ascas, elas só têm um ascósporo por asca. Então, é uma característica desses gêneros pertencentes à ordem Erisiphanes, né, que são dos fungos causadores de oídios nas plantas. Na vida, eu vejo sempre com frequência, do trigo eu nunca encontrei pessoalmente, né, mas do IP aqui, sempre nos períodos de inverno, né, a gente encontra a fase perfeita, né. Eu encontrei algumas culturas, mas não muitas, né, essas fases sexuais, que geralmente são nos períodos de entre-safra que vocês vão encontrar essa estrutura sexual de reprodução, essa estrutura de sobrevivência dessa doença, né, desses agentes causais da doença oídio. Aqui ainda, fotografias da forma perfeita, as ascas, e dentro dessas ascas sempre vocês vão encontrar um único ascósporo, que é a característica desses fungos, das formas perfeitas dos fungos causadores de oídios. Aqui a estrutura reprodutiva, né, quebrada, ela é bastante grande, no aumento de 20 vezes, provavelmente deve ser isso aqui, que vocês vão encontrar essas estruturas. E aqui a forma imperfeita. Então, basicamente, quem é responsável por causar lesões, por causar perdas de produtividade, por causar aqueles amadurecimentos, ou até mesmo necroses nas folhas da cevada, são essas estruturas. Então, reparem, ele tem aqui uma célula basal inflada, ele tem uma célula pé que a gente chama inflada, que é essa região aqui. Isso aqui é uma foto de lupa, eu acho fantástico fotos de lupas. E aqui os conídeos sendo produzidos todos em cadeia, que é característica do gênero Oidium. Ou seja, a forma perfeita se chama Erisiphe, né, Pluméria, e a forma imperfeita, a forma assexual, em que nos períodos de safra desenvolvem ciclos secundários da doença, esses esporos germinados aqui, são fruto disso aqui, que se desprende e que pelo ar ou pelo gotículas de água, pelo processo de disseminação que esteja vigente na lavoura, ele vai desenvolver, vai depositar sobre áreas sadias de cevada e provocar lesões e perturbar o aspecto produtivo, né? Então, se a folha não consegue translocar os fotoassimilados para a espiga, né, da cevada, você vai ter uma redução da produtividade, uma redução desse acúmulo dessas reservas, onde essas reservas foram todas utilizadas para alimentação, para a nutrição desse fitopatógeno, já que ele é um organismo parasitário, já que ele se conecta com o tecido da planta. Tá bom? Então, a característica do gênero Oidium, né, em muitas culturas, é o fato de ter conídeos em cadeia, ó, um conídeo, outro conídeo, outro conídeo. Então, isso é a característica, né, desse gênero, né, que a gente está vendo em trigo, conídeos em cadeia, cilíndricos, né, e aqui algumas ilustrações desses conídeos germinando e produzindo esses tubos de germinação. Então, toda vez que eles caem sobre a superfície, você tem uma condição que favorece, né, umidade, temperatura adequada, ele vai germinar isso, e é sempre nos períodos mais frescos. Não é agora meio-dia, não é 1h da tarde, em que você, né, houve uma evapotranspiração de toda a água que estava na superfície da folha, que ele infecta. Ele vai infectar a partir das 4h da tarde, a partir dos momentos em que você tem uma condição amena, ou se a gente tem uma lavoura fechada, com sombreamento, e tem concentração de umidade no bacheiro, você vai encontrar sintomas de oídio nesse bacheiro, tá? Tudo vai depender da reação do hospedeiro
a esse bombardeamento de esporos que são lançados pelo ar e que desencadeiam as infecções sobre as culturas. Aqui eu falei para vocês, de novo, né, confirmando o que eu tinha falado para vocês, o Cochleóbulos sativus é o bipolar sorocliniano, acho que em milho, cana também, vocês vão encontrar essa mesma espécie desse fungo que causa mancha marrom, mas em outras palavras, é uma doença que a gente chama aeomicosporiose. Então aqui nós temos diferentes padrões dessas lesões, cada bolinha preta dessa é um esporo desse que está germinando, uma célula que está germinando, infectando, e nesses materiais aqui mais suscetíveis, observem aonde você encontra necrose, que são essas manchas escuras, e o reflexo nas células vizinhas, que é essa clorose, esse esmaecimento da clorofila. O fungo, à medida que ele coloniza, ele faz com que a atividade fotossintética, a atividade da clorofila, ela seja perdida. E aí a planta vai entrando num processo de senescência, de necrose, e, consequentemente, vai prejudicar essas folhas de cevada que estão sendo apresentadas, vai prejudicar a produtividade e, consequentemente, produção de malte, enfim. A mancha marrom de bipolar sorocliniano, também, né, agora a questão do esporo, uma variação, e olha, eles são esporos muito bonitos, né, e eles são o que a gente chama de fungos que são pseudoseptados. Tem um halo, aqui tem 1, 2, 3, 4, então ele tem estruturas aqui, ele não tem um septo que delimita, né, como a gente vê em curvulária, como a gente vê em alternária. Ele tem, na verdade, um pseudosepto, então ele é quase como se fosse parecendo, como se fossem elementos, né, eles não têm interrupções da parede bem definidas, por isso que eles são chamados de pseudoseptados. Os conídeos são muito grandes, muito vistosos, e esses esporos, eles germinam, e cada unidade dessa pode germinar, né? Pode germinar e infectar o tecido. Como o nome dele é bipolares, a germinação, ela sempre é pelos polos. Então, provavelmente, essa célula apical, aqui é a do polo, que vai germinar, tá? E aí vai caracterizar o gênero bipolares. Quando essas células da região mediana, elas germinam, aí não é mais bipolares. Aí é Dreschlera, eu não mostrei ainda para vocês. É o caso da Dreschlera, que aí o gênero muda. O esporo é muito parecido, tanto de bipolares como Dreschlera. Sempre a gente tem muita dúvida. Mas a diferença é a germinação dessas células medianas aqui que vocês vão encontrar. Dreschlera germina no meio. Bipolares germina nos polos. Por isso que é bi de 2. Nos 2 polos do conídeo, aonde ele vai germinar, infectar e provocar esses sintomas, essas manchas na folha de cevada. Aqui em lupa, né, as estruturas, olha, até na lupa, né, você consegue observar a presença de bipolares, identificar a presença de bipolares no campo e fazer uma diagnose indireta, tá? Então, o nome da doença é chamada de mancha marrom, que tem como agente a forma imperfeita bipolar sorocliniana e a forma perfeita ou sexual, o Cochleóbulos sativus. Aqui, o esporo caindo, a germinação, as fases, né, de bipolar sorocliniana, então, e o processo dele, da penetração dentro do tecido, né, 24 horas após, olha a quantidade de células que são afetadas, né, e as consequências que vocês vão encontrar que explicam aquelas lesões, aquelas cloroses, né. Então, aqui é o exato momento, através dessas ilustrações, que está tentando mostrar a colonização desse conídeo, a formação dessa hifa, de penetração do tubo de germinação e as consequências desse processo. Então, ele infecta, ele coloniza, e depois que ele coloniza, ele absorve os nutrientes. Então, essa energia dessa absorção, ele vai depois despender para produzir uma grande massa de conídeos. Aqui é o estágio de reprodução já do ciclo das relações patógeno-hospedeiro da mancha marrom da cevada. As duas espécies o aspecto que vocês vão encontrar, né, e o quão severo vocês vão ter, ao invés de acumular amido dentro das cariópsis, né, do grão da cevada, vocês vão ter uma grande quantidade de ostilósporos abrigando essas regiões do ovário, que podem, né, e esse carvão que afeta a cevada pode ser causado por Stylago ordei ou por Stylago nuda.
Aqui nós temos, né, uma outra ilustração a respeito dos sintomas, né, em cima da espiga. Vocês não estão encontrando nas folhas. Aí vocês, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre, então ele está na espiga, então significa que ele é transmitido por sementes. Então, se você planta uma semente sobre epifiticamente, como ele está muito próximo, epifiticamente esse grão pode conter ele pode prejudicar o desenvolvimento do embrião, e esse embrião depois não germinar, então tem uma semente, uma semente em que a sua viabilidade ela foi prejudicada pelo patógeno. Mas no momento que a semente germina, infecta, ele é um parasita obrigatório, né? Quando falamos do oídios, míldios, ferrugens e carvões, né? Eles, nos estágios iniciais, eles não são considerados patógenos. Então, se ele tiver epifiticamente num grão, de repente na mistura do processamento, você pegou uma vagem que estava com a presença do carvão, e aí espalhou esse esporo no meio desses grãos. Então, quando um grão sadio, em que a sua superfície contém esse carvão, ele vai se desenvolver, então não se tem um registro de que ele vai matar uma plântula. Ao contrário de uma risoptônia, se a semente trouxer uma risoptônia, um coletótricos, um pítio, uma fitóftora, né, uma macrofomina, esses são patógenos, tradicionalmente, eles não são parasitas obrigatórios, eles vão infectar as raízes dessas plantas, mas isso não acontece para carbonos. Esses grãos, eles podem epifiticamente, o que o professor quer dizer quando fala epifiticamente? Eles, ao acaso, podem encontrar esporos, estilósporos de fungo causador de carvão na sua superfície, e que ele não vai prejudicar a cultura nos estágios iniciais. Então, ele é um patógeno muito importante, nesse caso aqui, com relação ao ciclo reprodutivo, com o fato dele ocupar o ovário da flor feminina de cevada, ao invés dela ser fertilizada pelo grão de pólen, o fungo vai se desenvolver e multiplicar suas estruturas reprodutivas e sugar todos os fotoassimilados para cumprir os seus ciclos biológicos, tá? Aqui é uma foto, né, então vocês estão vendo o sintoma, e aqui do estilósporo, a aparência, né, ele tem algumas equinações, quando ele é jovem, ele é um pouquinho mais liso, tem uma parede bem espessa, e que esse esporo que vai cair no tubo germinativo e que vai se abrigar, no caso aqui da flor feminina. É o mesmo processo que acontece com o milho. Aqui, as fotos de varredura, né? Então, vocês estão vendo a superfície do estilósporo. Ele tem algumas superfícies côncavas aqui em 2D, né, na microscopia óptica, desses duas espécies de fungos causadores de carbonos. E aqui, né, é Beveridge, a Puccinia graminis, o sintoma na haste, né, no como de cevada, e aí a forma ecial, eu já falei sobre isso, né, na última aula, quando falei, acho que do centeio, né, quando se fala de gramíneas, essa Puccinia graminis, ela tem a fase ecial que se desenvolve numa planta espontânea que tem nos Estados Unidos, que se chama Beveridge. E a forma uredinial e teleospórica ela desenvolve na gramínea. Então, a gente chama de um ciclo heteroécio. Aqui, as duas ilustrações, é muito bom falar sobre isso. O gênero Puccinia, a característica dele é o fato dele ter essas duas células, ele ser papilado, e você sabe que esse esporo é um teleósporo devido a essa presença desse pedicelo aqui sobre a superfície, sobre a célula, né? Então, isso aqui é um esporo de resistência, um esporo sexual que se desenvolve após a fase de urédia. Então, isso aqui, durante o ciclo da cevada, esses esporos são produzidos em grande quantidade, que é o esporo, a fase assexual, e que são responsáveis pela epidemia, pelos ciclos, né, pela epidemia policíclica na cultura, né, no colmo, né, da cultura da cevada.
aqui ilustrações sobre a fase ecial, né? Então ele tem essa parte mais... E ali no interior, os eció, perídio, e aqui os eciósporos no interior, essa parte mais amarelinha. São pequenas ilustrações da fase aicídica que desenvolve em berberis da Puccinia graminis, que é essa ferrugem da cevada. Ela é muito importante em trigo. Aqui, de novo, né, a fase teleal, né, a papila, essa parte de cima, uma, duas células, aqui o pedicelo, que é característica da fase sexual. Aqui são esporos mais jovens, né, de Puccinia graminis, e aqui é uma estrutura da fase de pícnia, né, que se desenvolve, pícnia ou espermogônio, que vai se desenvolver em berberis, né, inicialmente aqui, do outro lado da folha. Então, do lado de lá, da fase adexial dessa imagem, você vai encontrar a fase de pícnia, que é aquela foto microscópica, e da face abaxial vai encontrar a fase de écio. Então, a combinação das hifas de duas pícnias compatíveis vai dar origem à formação do écio. Olha que interessante aqui, ó. A olho nu, você consegue, de Puccinia ordei, detectar a fase teleal. Então, essas manchas escuras, esse caunha, essa massa pulverulenta, é a mesma coisa, que são duas espécies diferentes, mas no caso de Puccinia ordei, essa foto aqui, ó, no miolo, a parte alaranjada, a parte ao redor, essa parte preta, são esses esporos da fase teleal. E aí, olhando no microscópio, a gente checa e consegue detectar. E essa foto aqui, ó, com a coloração alaranjada, seria exatamente a fase de urédia. Fase de urédia, e aqui significa que a planta está quase perto da colheita, está quase morrendo, então inicia o ciclo sexual na planta. Então, algumas culturas é muito fácil de você detectar. E a fase teleal nas plantas, não só aqui da ferrugem da folha, né, da cevada, elas têm essa característica, a fase teleal, ela vai ser enegrecida, vai ser escura, e às vezes ela tem essa história, né, da massa de esporo enegrecida ao redor, e dentro, no miolo você vai ter a fase de urédia, né, circundando. Isso é uma tendência, isso é uma característica que ocorre sempre no campo. Aqui, de novo, aqui, ó. No miolo tem uma parte, um pontinho alaranjado, e ao redor dele você tem uma massa mais escura, que seria a fase teleal, né, dessa ferrugem. E aqui a fase uredinial, a quantidade de esporos de coloração alaranjada. E aqui nessa foto, ó, uredinióspiros, eles estão um pouco deformados, né, tem uma glândula aqui muito bem desenvolvida, né, um vacúolo, né, bem desenvolvido, e aqui a fase 3, 1, 2, 3 esporos, que seriam a fase uredinial, e aqui a fase teleal, pedicelo e 2 células. Repetindo, né, Puccinia, sempre a gente identifica que é Puccinia pelo fato de ter 2 células, aqui, ó, 2 células. Toda vez que aparecer 2 células com pedicelo de coloração meio marrom, escura, é a fase teleal da ferrugem. Aqui é o caso da formação, essas estruturas escuras, né, são microesclerócitos de fusário, né, Gibberellus é a forma perfeita do fusário, e espigas de gramíneas, trigo, vocês vão encontrar muito problema com fusário. E olha aqui, os grãos da cevada e a presença desses microesclerócitos que se desenvolvem. Eles também podem ficar de coloração arroxeada, tá vendo aqui, ó, meio avermelhada, é a característica de fusário. Fusário, ele tem essa questão de produzir esse micélio de coloração avermelhada. Aqui seria a forma perfeita em cultura, a massa de ascóspos sendo produzida, eliminada, ó, a asca contendo 8 ascóspos, né? Nós temos vários tipos de ascas, isso aqui é o peritécio, a forma perfeita, e eles se desenvolvendo em meio de cultura da forma perfeita, Gibberellus que causa a giberelose da cevada, da espiga da cevada, né? Então, isso aqui pode ser microesclerose, também como pode ser a forma perfeita de Gibberella no interior do tecido. Aqui a foto do fusário, ó, o grão, eu botei o grão para crescer em agar-água, e aí você tem aqui o crescimento, ó, avermelhado, o chochamento de grãos, as consequências que vocês têm pela infecção da hifa do fungo. Então, as espiguetas não formam a cariópse, então eles formam espiguetas xoxas sem a produção do grão decorrente das infecções por esse patógeno. Fusário em espigas, em gramíneas, gravem bem na cabeça de vocês, ele é muito problemático em
milho e várias outras gramíneas que vocês vão encontrar. E aqui uma prova disso é a cevada com a presença dessa estrutura. Lembrem que fusário, ele tem esse conídeo aqui, ó, formato de canoinha, e ele tem septos, ó, essa separação das células fúngicas. E o Gamanomices, que é uma última doença da cevada, que também daí, né, ele foi encontrado inicialmente em trigo. Então, por isso, Gamanomices graminis, variedade Trítice, é uma doença de solo que vai provocar essa podridão, logo vai provocar um tombamento da cultura que é afetada por esse fungo, tá? Mais sintomas, né, esse escurecimento, vocês vão encontrar sintomas muito parecidos em outras, né, dessas podridões da base, do colo, da raiz, mas só que vocês têm outros agentes causais. Em feijão, vocês vão encontrar fusário, macrofomina, feijão, soja, né, a gente vai falar sobre isso, mas aqui vocês têm Gallmanomices em trigo e Gallmanomices em cevada, né. Eu tenho que preparar umas lâminas desse agente causal. Aqui em gramado, né, é o mal do pé que a gente chama, em gramado essa mancha, né, essa reboleira que vocês vão encontrar, que também vocês vão provocado por esse mesmo agente causal. Agora, mudando das doenças fúngicas para as doenças virais, né, então eu gosto de falar, você sabe que existe um grande contingente de doenças virais que são transmitidas por pulgões. Então, o nanismo da cevada, o Barley Yellow do Arthritis, o PYDV, ele é transmitido por um pulgão pertencente à espécie Rhapalosifum padi, e ele transmite um vírus pertencente ao gênero Luteovírus, família Luteoviridae, e o nome científico do vírus que provoca esse amarelecimento, né, esse nanismo, essa redução do tamanho, é o Barley Yellow do Arthritis. A aveia, ela também ocorre o sintoma desse mesmo vírus, só que na aveia ele provoca um avermelhamento, né, da folha. Eu lembrei agora do que acontece com o milho, só que é um procarioto que provoca um avermelhamento da folha, né. Então, existem alguns patógenos que têm essa característica. E esse vírus, né, que provoca o nanismo da cevada, provoca alteração do ápice e da base, né, de cevada. Aqui algumas das estrias, né, estria bacteriana, o próprio nome da doença está falando. Então, bactéria, ela entra por abertura natural, ou por ferimentos, né, ou por um inseto vetor, e Xanthomonas campestre patovar ordei, ela necessita disso, né, então, pelos hidatódios, ele pode entrar, e aqui, no caso, vocês têm a bactéria provocando esse sintoma de estria, né, em vez de ser uma mancha foliar esférica ou elíptica, né, você vai ter uma estria, uma queima nessas nervuras paralelas da cevada provocada por esse patógeno. Bom, hoje eu me adiantei demais, né? Falei demais, eu vou deixar a parte de mamona para a próxima aula. E aí, vamos ver se na semana que vem, na próxima segunda, eu consiga fechar todas essas atividades, né? Todas essas culturas. Se não, vou ter que gravar vídeos em separado, né? Semana que vem teremos mamona, soja, feijão e esqueci as outras duas. Ok? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu prefiro dar mais atenção para falar com mais calma a respeito do seminário. O seminário ele tem um peso muito grande e que vocês entendessem as intenções dos 4 sistemas de avaliação do seminário que envolvem nota de participação, nota de nota da plateia, nota do professor e a nota da transcrição. A nota da transcrição é escutar tudo aquilo que você falou na sua apresentação, digitar tudo aquilo que você falou, apontar todos os aspectos positivos, todos os aspectos negativos e depois colocar o que você faria para poder melhorar essa apresentação, tá? Tudo que eu mostrei para vocês, eu vou disponibilizar para vocês lá no final. Então, hoje vieram o Bruno está quietinho aí, não falo nada hoje. Bruno, Cláudio. Eu falei, eu tô aqui. Ah, você estava aí? Fui eu que falei o Lupo. Falou? Foi. Quando vocês falam, eu não sei quem é, né? Porque
Você não vê a cara, né? Ele está falando com fantasmas, parece. Ficando. O Cláudio está aí, o Daniel Sena estava. O Daniel, ele estava na última aula, também chegou e saiu, né? Chegou depois. A Daniela estava aí. Daniela Fernanda. Daniela Fernanda estava aí. O Denilson está aí. Wilson, Eduarda e Gabriel Antônio. Eduarda. Gabriel Antônio Abrão. Ellen e Igor. Igor. E Ellen. Sara, Carol. Carol. João, já coloquei, João. Professor, a Larissa, eu tô assistindo aqui junto com a Vitória, tá? Que meu celular descarregou. Larissa e Vitória. Vocês estão sentados? Estão juntas? E o coronavírus? Não vai transmitir uma outra? Fala que a gente está no laboratório, professor. Eu tô aqui também. Quem? Kathleen. A Kathleen. Estou aqui também, professor. Samuel. Thalita. Thalita, tô cansado. Tô aqui. Tô com saudade de cantar para você, novinha. Thalita, Tiago Souza Abraão. Tiago Souza Gomes. Gonzaga. Aqui. Vitória Canuto tá aqui. Já pus. Beleza? Eu só marquei aqui. Lembre, isso aqui não é falta. Isso aqui é só uma nota de participação para quem vem em todas as aulas, os encontros. Professor, é o Gabriel. Eu tava nas duas aulas. Abraão? Isso. Valeu. Professor, eu também estava nas duas aulas. Eu cheguei atrasado na aula passada, mas eu fiquei até o final. Quem é você? Bruno? Eu também, professor. Denilson. Beleza? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E até a próxima. Vamos ver se eu consigo adiantar as coisas na próxima aula. Bom, qualquer dúvida, vocês escrevam lá. Vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. Tá? Eu vou editar isso aqui e colocarei o vídeo lá no... Professor, Pode falar. o senhor vai mandar aquele exemplo lá do trabalho que nós temos que fazer, do seminário? Tá tudo separadinho aqui. Vou arrumar tudo bonitinho, mudo. Beleza. Vou enviar para vocês por lá. Tá bom? Se não tiver, vocês me cobrem também. Tá? Mas tá tudo marcado aqui para colocar. Eu só não tive tempo de adicionar. Tá? Vou deixar tudo bonitinho numa ordem para que vocês não percam nada. Certinho. Até mais, professor. Bom, até mais. Vou deixar aqui em aberto, né? Acho que agora eu vou fechar aqui.